nós temos de meditar na palavra. E a mesma palavra de Deus, ela é um canal do Espírito Santo. A Bíblia fala no livro de Éfeso, capítulo 6, que ela é a espada do Espírito. Então é o Espírito que usa a espada, que é a sua palavra. Por isso que às vezes a gente começa a manejar, depois ele toma posse e já era. É bênção para a tua vida, para a nossa vida, porque é a palavra de Deus. Amém? Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, Shibut no hebraico, né? No capítulo 3, o verso 1 da palavra de Deus, que Deus passou ao meu coração esta noite. É um assunto que já ministrei algumas vezes nas igrejas, mas hoje o Senhor passou no meu coração. A gente que tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, às vezes vamos pregar e folheamos a Bíblia em vários livros, pensamos aqui e acolá. Não é o que a gente procura muitas vezes. De repente vem uma mensagem dada por Deus, uma orientação divina, irmão. E a gente vai falar aquilo que vem ao nosso coração, né? Graças a Deus por isso. No capítulo 3 do Êxodo, o verso 1, diz assim a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta tão grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, Deus: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Só até o versículo de número 10 da palavra de Deus, por enquanto, para a nossa meditação. Palavra de Deus que fala a respeito de Moisés e também dos filhos de Israel, do povo hebreu, né, quando estava preso no Egito, cativo, ou habitando no Egito, melhor dizendo, e também escravizado depois de um tempo, né? Muitos conhecem essa história, até pessoas também que não costumam ler a Bíblia, ou não, ainda professam o nome de Jesus, não vai na igreja, mas de alguma forma pode ser que conheça também, através da televisão, de filmes e outras coisas mais, né? E hinos também. Sempre se fala sobre esse assunto também, né? E a palavra de Deus aqui nos fala sobre, palavra conhecida a respeito da chamada de Moisés, quando Moisés estava lá apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, né? Em outro texto chama-se de Reuel ou Obabe, né? Tem uma explicação, mas não é o caso hoje de falar para vocês, né? Mas era o sogro dele. Fala aqui o texto que ele estava apacentando o rebanho de seu próprio sogro, né? Sacerdote em Midian. E o primeiro fala ainda: ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E foi aqui que Deus se revelou a Moisés. Para quê? Que objetivo? O objetivo de tirar Israel da terra do Egito, irmão. Né? No capítulo 12 do Gênesis, no versículo 1 até o 3, nos fala a Bíblia Sagrada que Deus Pai apareceu a Abraão, né? Ali quando estava ainda na terra de Ur dos Caldeus, e fez-lhe promessa, né?
7 promessas. Uma delas era que Abraão teria uma descendência fecunda, uma descendência poderosa, uma descendência grande, uma nação, melhor dizendo. E formou-se a nação de Israel, como todos veem, né? E aqui nos fala assim, o verso 2 de Gênesis 12. E far-te-ei, Abraão, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. O propósito de Deus era que Jesus viesse da descendência de Abraão, da tribo de Judá, posteriormente. Mas já no começo, Deus fala a Abraão, o Abraão, pai da altura, farei de ti uma grande nação. Já pensou, uma grande nação? E assim aconteceu, irmão. Porque Deus tem essa promessa na vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação, e ele era sozinho. Aí no capítulo 51 de Isaías, nos diz a Bíblia que Abraão era somente uma pessoa, e Deus o chamou, e falou com ele, e falou que através dele, ele era um só, e Deus o abençoou e o multiplicou, e fez dele uma multidão de pessoas, irmão. Que maravilha, né, irmão? Então Deus que promete é o Deus que faz, é o Deus que cumpre, Mas veja bem, no capítulo 15 de Gênesis, aí, no verso 13, Deus fala a Abraão. Então disse Deus a Abraão, saibas de certo que a tua descendência será peregrina, ou a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos, irmão. Vem aqui mais uma promessa de Deus a Abraão, no capítulo 15, verso 13, porque durante o percurso de Abraão, com Deus sempre estava falando com ele de alguma forma. E aqui mais uma vez o Senhor revela a Abraão de alguma forma, o futuro do seu povo, irmão. Ele fala que Abraão, que a sua descendência seria peregrina em terra que não era sua, e serviria a essa terra, que seria o Egito, os egípcios no futuro, irmão, e seria afligido por 400 anos, irmão, veja bem, aí o Senhor fez essa promessa, e o tempo passou, aí 25 anos depois, nasceu Isaac, a qual Deus o chamou, ou seja, nasceu Isaac. Depois de Isaac veio também Isaac na idade de 60 anos, veio também, melhor dizendo, veio Jacó, e depois veio as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Israel, meu irmão, E Deus falou isso para Abraão, que a sua descendência seria numerosa, que desceria ele para uma terra que não era sua, cresceria naquela terra, seria afligido, depois o Senhor Deus, o livraria da terra do Egito. Nós sabemos pela história que Israel foi afligido no Egito, irmão. Diz algum historiador que foi na 19ª dinastia, porque o Egito nessa época era governado por dinastia, por famílias, irmão. Praticamente nessa época, que foi o tempo que Israel foi afligido, mais ou menos nessa época, no Egito, irmão, por um certo tempo. E o texto nos fala que a descendência de Abraão seria afligida por 400 anos, Gênesis 15 e o verso 13. Aí nós vemos aqui, no capítulo 12 de Êxodo, verso 40, diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, irmão. Aqui fala mais uma vez, mais um pouco mais, 430 anos, 30 anos a mais. Também tem uma explicação sobre isso, tem, que ali mais uma vez vemos a revelação, da aflição da descendência de Abraão durante 400 ou 430 anos. Agora, como entender isso, irmão? Qual foi o tempo que Israel começou a ser afligido no Egito? Porque sabemos pela história que depois quando na época de Jacó, de José também, Jacó desce ao Egito com a família dele ali, mora na terra de Goz ali, a família cresce, torna-se um grande povo, mas veja bem, alguns chegam a dizer que 400 anos Israel foi afligido no Egito, mas não foi tudo isso, irmão. Veja bem, quando Deus chamou Abraão, fez promessa a ele tinha 75 anos de idade, com 100 anos Isaac nasceu. Já se passou aí pelo menos 25 anos. Com 60 anos, Isaac teve Esaú e Jacó, irmão. Com 60 anos, Isaac teve Esaú e Jacó. 60 com 25 dá 85. E sabemos que Jacó desceu para o Egito com 130 anos, mais ou menos, irmão. 130 com 85 dá 215 anos. Sabemos também que José reinou no Egito por 80 anos. Já vai mais 80 anos embora, irmão. Restou somente 135 anos
né? A qual mais ou menos um século, 100 anos, 130 anos mais ou menos, o povo ali, ele foi afligido na terra de Israel. Agora, como entender que o texto diz que foi 400 anos? Veja bem, irmão, na nossa versão está assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Só que se você for na Bíblia, né, na Septuaginta, né, na versão LXX, né, que é uma versão grega, ela diz assim que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito e na terra de Canaã foi 430 anos, mais ou menos, entendeu? Então isso aí quer dizer o quê? Que vem de Abraão até a lei de Moisés, até o povo ser afligido, né? O tempo quer dizer isso, da época de Abraão, o tempo que Abraão, os seus descendentes habitaram no Egito, na terra de Canaã, porque sabemos que Abraão foi peregrino na terra de Canaã, como Isaac, como Jacó também, né? Então o tempo vem de lá, irmão. Vem de lá esse tempo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 e o verso 16, 17, diz assim: mas digo isto, que tendo o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Ou seja, aqui nos fala que a lei de Moisés, ela veio depois de 430 anos, ou seja, então é um período desde Abraão até a saída do Egito, irmão, 430 anos aproximadamente. Aí a lei veio, então sugere-se que mais ou menos Israel sofreu no Egito uns 100 anos, irmão, de escravidão, uns 100 e poucos anos mais ou menos de escravidão ali, né, quando José governou o Egito por 80 anos, e a Bíblia diz que depois que ele morreu, levantou-se outro faraó que não conhecia José e começou a afligir o povo, irmão, afligir o povo ali de Israel, porque o rei do Egito atual agora, ele pensou: rapaz, esse povo hebreu, eles crescem rapidamente, já estão em número muito grande aqui na terra de Gósen, está se povoando a terra com ele também. E ele, preocupado, pensou: rapaz, se vir alguma guerra contra a minha terra, eles vão se reunir com as nações e vão pelejar comigo, com o meu reino, com a minha terra do Egito, né? Ele pensou isso. Aí diz a Bíblia que ele assim começou a afligir os descendentes de Abraão, começou a oprimir os filhos de Israel, começou a fazer com que eles fizessem tijolos, irmão, misturado com palhas, irmão, né? E começou a afligir grandemente ali o povo, colocou exatores, né, carrascos para os açoitar, irmão. Então foi um tempo que o povo começou a sofrer, passar dificuldade na terra de Gósen, na terra do Egito em geral, entendeu? Ali o povo começou ali a passar aflição, né, ser afligido, irmão, conforme a Bíblia, Gênesis 15, verso 13, que Deus falou a Abraão dizendo: saiba de certo que a tua descendência será peregrina em terra que não é sua, e afligirão por 400 anos, irmão. Deus Pai já tinha visto na sua presciência essas coisas, mas também Deus Pai também tinha visto, né, um propósito nisso, irmão. Tudo que Deus faz é com propósito, irmão. Tanto é que quando Deus levou José para o Egito, ele falou para os seus irmãos: eu vim para o Egito para vos livrar da fome, para bem da terra de Israel. Foi tudo um propósito, irmão. Mas quando passou-se um certo tempo de aflição, um século mais ou menos, alguma coisa, aquele povo de Israel, irmão, certamente começaram a clamar a Deus, começaram a suplicar mesmo ali a Deus, para que o Senhor Deus tirasse eles da terra do Egito, Terezinha, para que Deus o lembrasse da promessa, né? Aleluia, glória a Deus para sempre. Diz aqui o texto, no capítulo de número 1, de Êxodo, que nos fala, né, que eles frutificaram na terra, eles aumentaram muito, multiplicaram-se, foram grandemente fortalecidos naquela terra, e levantou-se um rei que começou a os afligir, irmão. Aqui nos fala nesse capítulo 1 do Êxodo, irmão, sobre a aflição do povo. Diz o texto, no verso 12 do capítulo 1 de Êxodo, que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam sobre a terra, meu irmão. Assim também a tua vida aqui na terra, tu passa aflição na terra em tua vida, tu passa dificuldade, e eu também, nós também, irmão, e às vezes pensamos que vamos até perecer, às vezes pensamos que nem vamos mais sair da situação que estamos atravessando, mas pela Bíblia Sagrada, irmão, quanto mais você sofre, mais a glória vai ser maior na terra, na tua vida, nesta noite e sempre. As bênçãos vão descer sobre a tua vida aqui na terra. Não se preocupa não, se alguém persegue você, se alguém humilha você na terra, se alguém te menospreza na terra, se alguém te despreza na
na terra. Não se preocupa não, só se preocupa em saber que Deus é fiel para mudar a tua história aqui na terra. Quanto maior a tua luta e prova aqui na terra, diz Deus essa noite também a sua palavra, maior vai ser a tua vitória. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 18, para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não vai se comparar não, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Esta noite, aquilo que Deus tem para a tua vida aqui na terra, Deus tem o melhor preparado para a nossa vida. Deus tem o melhor para vocês aqui hoje. Palavra chorebriaca. Deus também tem bênção para a tua vida esta noite, minha irmã. Recebe hoje de Deus. A vitória é tua aqui hoje, mulher, porque o Senhor já vai estar pelejando por tua alma esta noite, filha minha. Diz o Pai para ti esta noite: eu nunca te deixei só na terra, eu nunca te abandonei na terra, não, eu nunca te desamparei nesta terra, eu nunca vou te desamparar. É Deus que te ajuda na terra, é Deus que vai te dar vitória. Xarabacandorebria folha, receba. Arabachuribicandorabachuremácia. Meus irmãos, quantos creem na sua presença em nosso meio esta noite? Quantos creem no banquete do céu aqui hoje? Quantos creem na vitória em tuas mãos esta noite? Quantos creem na providência para a tua vida aqui esta noite? Oh, glória a chorar, ai, ai. Alabria forgue andarai. Quero crer que você está passando também por dificuldade, talvez. Mas também eu quero crer esta noite que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. Deus vai trabalhar por você na terra. Deus vai pelejar por você. Calma, descansa o coração, mulher. Eu te amo, eu sou contigo. A vitória vai chegar em tuas mãos na terra. Receba hoje a providência para a tua vida. E Deus fala contigo assim, serva do Senhor: eu sou contigo, não temas. Eu sou contigo na terra, não tema. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, aleluia. Ele está aqui esta noite. Aleluia, Milena que está do outro lado me assistindo agora. Receba a vitória em tuas mãos nesta noite. E quanto mais afligia, mas eles cresciam. E o povo de certo foram afligidos e começaram a clamar a Deus.